Olá, meu nome é Isadora e hoje, juntamente com meu colega Iago, nós vamos falar sobre infecções sexualmente transmissíveis, herpes genital, sífilis, papiloma vírus humano e gonorreia. Bom, eu vou começar fazendo uma breve introdução sobre as infecções sexualmente transmissíveis. Em 2016, a OMS passou a recomendar o uso do termo infecções em vez de doenças. Isso porque o termo doença implica em sinais e sintomas visíveis no organismo do indivíduo. Já as infecções podem ter períodos assintomáticos ou se mantêm assintomáticas durante toda a vida do indivíduo, como são os casos da infecção pelo papiloma vírus humanos e o vírus do herpes, que serão explicados mais adiante. As ISTs podem ser causadas por vírus, bactérias ou então por outros micro-organismos. Qualquer pessoa está propensa a adquirir uma IST. E como já tinha dito, muitas das infecções são silenciosas, não apresentam nenhum sinal e sintoma, por isso sendo recomendada agora chamar de infecções e não doença. As ISTs são principalmente transmitidas por meio do contato sexual, seja ele oral, vaginal ou anal, sem o uso de camisinha masculina ou feminina, com uma pessoa que esteja contaminada. Também pode ocorrer por meio da transmissão vertical, que é da mãe para o filho, durante a gestação, o parto ou a amamentação. E ainda há casos menos frequentes que é por meio do contato de mucosa ou pele não íntegra com secreções corporais contaminadas. Herpes genital é a infecção sexualmente transmissível ulcerativa mais comum. Ela é causada pelo vírus herpes simples 2, mas também o vírus herpes simples 1 pode causar herpes em região genital. Na herpes genital pode surgir lesões em qualquer parte do corpo, mas essas lesões são mais frequentes na região labial e genital. A primeira infecção genital por HSV pode ser grave, prolongada e com inúmeras bolhas dolorosas na área genital ou anal. Em mulheres, podem surgir bolhas internas na vagina ou no colo do útero. E essas bolhas internas são menos dolorosas e não são visíveis. Geralmente, as bolhas surgem de 4 a 7 dias depois que a pessoa se contamina. As bolhas causadas pela primeira infecção genital costumam ser mais dolorosas, persistem por mais tempo e se espalha mais do que as causadas por uma infecção recorrente. Além disso, pode ocorrer quadros de febre e mal-estar. Algumas pessoas relatam que sentem ardor durante a micção, dificuldade em urinar ou constipação. E também há pessoas que relatam que não apresentam sintomas. As reincidências de herpes genital muitas vezes têm início com sintomas, sendo eles formigamento, desconforto, coceira ou dor na virilha. E esses sintomas precedem as bolhas em várias horas e até 2 a 3 dias. As bolhas dolorosas, rodeadas por uma borda avermelhada, surgem na pele ou nas membranas mucosas dos órgãos genitais. Depois elas se rompem rapidamente, dando lugar às ulcerações. As bolhas podem aparecer nas coxas, nádegas ou em volta do ânus. Em mulheres, as bolhas podem surgir na vulva, que é a área ao redor da abertura da vagina. Essas bolhas são geralmente visíveis e muito dolorosas.
E um episódio típico de recorrência de herpes genital dura uma semana. A infecção provocada pelo vírus da herpes é, de forma em geral, facilmente reconhecida pelo médico. Quando não tem certeza, os médicos podem raspar uma amostra do material da ulceração e enviar o cotonete para o laboratório para a cultura e identificação do vírus. E também há outros métodos de exame para comprovar a infecção por herpes genital. O tratamento da herpes genital consiste basicamente em terapia antiviral e também deve-se tratar os parceiros. O principal objetivo dos medicamentos antivirais é ajudar a melhorar os sintomas e a encurtar a duração da doença. A sífilis é uma IST sistêmica, curável e exclusiva do ser humano. Ela é causada pela bactéria Treponema pallidum. Pode apresentar várias manifestações clínicas e diferentes estágios. Sífilis primária, secundária, latente e terciária. E nos estágios primário e secundário da infecção, a possibilidade de transmissão é maior. Além disso, há também a sífilis congênita, que é a infecção do feto por meio da via placentária em qualquer momento da gestação ou estágio clínico da doença em gestante não tratada ou inadequadamente tratada. A sífilis pode ser dividida em 4 estágios: a sífilis primária, sífilis secundária, sífilis latente, que é a fase assintomática, e sífilis terciária. Cada estágio de sintomas é progressivamente pior, e se não for tratada, a sífilis pode persistir sem sintomas durante muitos anos e pode causar danos à aorta, que é a maior artéria do corpo, e também ao cérebro, podendo levar à morte. Na sífilis primária, há a presença de uma ferida, geralmente ela é única, no local de entrada da bactéria, podendo ser no pênis, na vulva, na vagina, no colo uterino, no ânus, na boca ou em outros locais da pele. Essa ferida aparece entre 10 e 90 dias após o contágio. É uma lesão rica em bactérias. Normalmente, essa ferida não dói, não coça, não arde e não tem pus, podendo estar acompanhada de caroços na virilha. Essa ferida desaparece sozinha, independentemente de tratamento. Na sífilis secundária, os sinais e sintomas aparecem entre 6 semanas e 6 meses do aparecimento e cicatrização da ferida inicial. Podem ocorrer manchas no corpo, que geralmente não coçam, incluindo as palmas das mãos e as pontas dos pés. Essas lesões também são ricas em bactérias. Pode ocorrer febre, mal-estar, dor de cabeça e caroços pelo corpo. Na sífilis latente, o indivíduo não vai apresentar sinais ou sintomas. É dividida em sífilis latente recente, que ocorre em menos de 2 anos de infecção, e sífilis latente tardia, que ocorre em mais de 2 anos de infecção. A duração desse estágio é variável, podendo ser interrompida pelo surgimento de sinais e sintomas da forma secundária ou terciária.
A sífilis terciária pode surgir de 2 a 40 anos após o início da infecção. Costuma apresentar sinais e sintomas, principalmente lesões cutâneas, ósseas, cardiovasculares e neurológicas, podendo levar à morte. Os sintomas da sífilis congênita em recém-nascido consistem em irritabilidade, incapacidade para aumentar o peso ou incapacidade de progredir, secreção com sangue pelo nariz, erupção precoce. E em bebês maiores, pode ocorrer dores nos ossos, se nega a mover o membro dolorido, inflamação articular, dentes anormais, cicatrização da pele ao redor das lesões precoces da boca, dos genitais e do ânus, perda visual, audição reduzida ou vai apresentar surdez, e placas acinzentadas do tipo muco no ânus e na vulva. Os profissionais de saúde suspeitam de sífilis primária se as pessoas tiverem a lesão típica, que é o cancro. Eles suspeitam de sífilis secundária se as pessoas tiverem uma erupção cutânea típica na palma das mãos e na planta dos pés. Como a sífilis pode causar uma ampla gama de sintomas durante seus diversos estágios, os médicos podem solicitar exames para a sífilis ao avaliar pessoas com qualquer um dos possíveis sintomas. E dentre os exames que podem ser solicitados, podem ser feitos testes em uma amostra de sangue, líquido de uma ulceração ou líquido cefalorraquidiano. O tratamento da sífilis consiste basicamente em uso de antibióticos. E além de tratar o doente, deve-se tratar simultaneamente os parceiros sexuais também. Então, vou falar um pouquinho sobre o que é o HPV. O HPV é o papiloma vírus humano. É um vírus que atinge toda a população mundial. Existem mais de 100 tipos do vírus e cada tipo pode causar verrugas em algum lugar do corpo. Via de regra, esse vírus é transmitido pela relação sexual desprotegida. E na mulher, ele é o principal fator de risco para câncer do colo de útero. Esse vírus também pode ser passado da mãe para o bebê, nessa transmissão vertical, na hora do nascimento. E ele deve sempre ser rastreado, porque, como eu disse, ele é o principal fator de risco para câncer do colo de útero. E geralmente as mulheres descobrem esse câncer, já pode estar muito avançado, e aí a pessoa pode até vir a óbito. Bom, os sintomas do HPV, muitas vezes os pacientes eles são assintomáticos, não manifestam nenhum tipo de sintoma. Mas quando se manifesta, podem ocorrer verrugas genitais, uma única ou várias, como eu estou mostrando aqui nessa foto do lado. É uma verruga bem característica que geralmente ocorre tanto na cabeça do pênis quanto na região da vagina da mulher. O período de latência do vírus varia de 6 meses a 2 anos. Ou seja, a pessoa pode ter o vírus e esse vírus não vai manifestar, não vai sair para fora. Pode demorar de 6 meses a 2 anos para aparecer algum sintoma. E nos bebês, que foram contaminados, como eu disse no slide anterior, é muito comum o surgimento dessas verrugas, mas aí a verruga já fica bem na garganta, nessa região laríngea. Bom, o diagnóstico, as lesões geralmente são detectadas no próprio consultório pelo médico, porque o padrão das verrugas são bem característicos dessa doença.
O exame Papa Nicolau e a coloscopia também são fundamentais para o diagnóstico, porque na mulher, muitas vezes essa verruga fica dentro do canal vaginal e a mulher não consegue ver. E é justamente esse que é o maior risco e o maior problema, porque essas verrugas lá dentro, sem tratamento, sem que a mulher saiba, pode vir a evoluir para um câncer do colo de útero. Então, por isso que esses exames preventivos, eles devem ser sempre feitos anualmente ou de 6 em 6 meses, dependendo do seu caso, para evitar o surgimento de um câncer. Falando um pouco sobre o tratamento do HPV, o nosso próprio organismo ele já tende a se livrar do HPV após um tempo. Caso ele persista, ainda não existe nenhum remédio específico que vai retirar o vírus do nosso sangue. O tratamento é apenas para retirar as verrugas e acompanhar o paciente, porém o vírus sempre vai continuar ali no organismo. E se essa verruga vir a aparecer de novo, o tratamento é retirar essa verruga. A retirada das verrugas elas podem ser feitas de diversas formas. Aqui eu coloquei pomada, cauterização, cirurgia. Tem aquele processo também de congelar a verruga para ela queimar, né? Ela pode ser feita de diversas formas. E o legal é que já existe uma vacina, né, contra os principais tipos de HPV. Então essa vacina a pessoa toma e ela serve como se fosse um escudo, uma proteção contra o vírus do organismo. Agora eu vou falar um pouco sobre a gonorreia, né? O que é a gonorreia? Ela é uma infecção sexualmente transmissível causada pela bactéria Neisseria gonorrhea. Essa doença é muito comum e atinge milhares de pessoas no mundo. Existem muitos subtipos que já encontram-se resistentes aos antibióticos. E é uma doença que pode gerar complicações graves, como infertilidade e doença inflamatória pélvica. Os sintomas da gonorreia geralmente surgem em até 10 dias após o contato com a bactéria propriamente dita. Na maioria dos casos, a doença em mulheres ela é completamente assintomática, sendo identificada apenas em exames de rotina que a mulher faz. No homem, pode ocorrer dor a urinar, incontinência urinária, ou seja, muita vontade de ir no banheiro o tempo inteiro, um corroimento meio branco amarelado, assim, que lembra o pus. E pode ter uretrite, que é essa inflamação da uretra, dor no pênis, né? Só que no homem esses sintomas são bem característicos. E esse é um grande problema, porque como na mulher ela é assintomática, quando a mulher não sabe, ela começa a transmitir muito, porque ela não trata, porque ela não sabe o que ela tem, e acaba transmitindo muito a doença. Então por isso que a mulher tem que sempre fazer esses exames de rotina para saber se ela foi ou não foi contaminada com essa bactéria. O diagnóstico aqui ele é feito pelo ginecologista, né, no caso das mulheres, ou o urologista, no caso do homem, a partir de exames físicos e o resultado de exames laboratoriais, como os microbiológicos, que eles são feitos a partir da análise da urina ou da secreção vaginal ou uretral, no caso dos homens, né? Também pode ser feito o antibiograma da bactéria para conseguir encontrar o melhor antibiótico. Porque, como eu disse no começo, muitas bactérias dessa família da gonorreia, elas têm ficado resistentes aos antibióticos. Então, esse antibiograma é como se a gente mapeasse todo o DNA, como que a gente visse aquela bactéria, para a gente ver qual antibiótico seria mais resistente e mais útil contra aquela bactéria. Ou então até misturar 2 tipos de antibiótico, buscando o melhor tratamento para o paciente. O tratamento é feito pelo ginecologista ou urologista e normalmente utiliza-se antibióticos em comprimidos durante 7 dias, podendo estender até 10 dias. É importante lembrar que mesmo no começo do tratamento, logo nos primeiros dias, os sintomas já vão desaparecer, mas é muito importante continuar o tratamento durante os 7 dias para justamente evitar que esse micro-organismo volte com mais força e mais resistente.
Então, os 7 dias deve ser sempre cumprido. A pessoa ela deve comunicar todos os parceiros sexuais que ela teve no último mês para evitar que a gonorreia se espalhe. Porque pode ser que os outros parceiros tenham a gonorreia e não saibam. Então, deve-se contatar todo mundo que essa pessoa teve relação sexual para que essa pessoa marque uma consulta e faça seus exames e descubra se ele está ou não está infectado também com a gonorreia para que ele possa começar o tratamento. Bom, para finalizar, queria deixar essa mensagem que é muito importante. Para a gente se prevenir de todas essas doenças aqui que a gente comentou hoje, a melhor forma será o uso da camisinha em todas as relações sexuais. Então, gente, vamos se proteger. Sempre utilizar a camisinha. Todas essas doenças estão aí, né? Acontecem muito, muito comum e ninguém quer, né, se contaminar com uma doença dessa. Então a camisinha ela é a melhor solução aqui, porque ela não vai deixar com que esses micro-organismos entrem no nosso corpo. Ela vai funcionar como essa barreira mecânica protegendo a gente de todas essas doenças. Muito obrigado.